Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esse meu vídeo especial que eu resolvi gravar aqui para complementar mesmo esse curso, tá certo? A motivação pela qual eu resolvi gravar esse vídeo foi para passar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência e o que eu poderia trazer daquilo que agregou na minha carreira ao longo desses anos e como eu poderia estar ajudando vocês a encurtar ou errar menos durante a construção da sua carreira em TI, tá bom? Primeiramente, por que que eu estou... o que que me levou a gravar esse vídeo? Aqui nos vídeos eu vejo muitas dúvidas do pessoal, muitos questionamentos, eu recebo muita mensagem no privado, ou no LinkedIn, ou no Instagram, pessoal, ou nos vídeos do YouTube. Eu não sei onde você está assistindo esse vídeo agora. E o pessoal muitas vezes faz inocentemente algumas perguntas que, se ele parasse para pensar, ele não estaria nem fazendo aquela pergunta, ele estaria vendo aquele problema de uma outra forma. E aí eu separei aqui alguns pontos que eu gostaria de conversar com vocês, porque se eu conseguir mostrar para vocês um outro ponto de vista de como você pode enxergar esses problemas e tirar vantagens dele e atalhar, você vai chegar muito mais longe, muito mais rápido, tá certo? Primeiramente, uma breve introdução sobre a minha carreira, né? Se você não me conhece há mais tempo, eu tenho pouco tempo de carreira em anos, digamos assim. O meu primeiro trabalho em TI mesmo foi em dezembro de 2012. Eu fui contratado como programador trainee Delphi. Trainee Delphi, eu nem sabia Delphi naquela época. Eu ia aprender para aquele trabalho, para aquele emprego. Eu passei num processo de entrevista, onde eu disputei com gente que tinha mestrado, que tinha pós, e eu ainda estava no quarto período da minha faculdade. Mas eu consegui passar, porque eu era muito apaixonado, como sou ainda muito apaixonado pela área. Me entregava muito mais do que me entrego hoje. Mas naquela época eu respirava UTI 24 horas por dia. E essa era uma grande vantagem. É muito difícil você bater um cara apaixonado pelo que faz. É muito difícil. Você tem que ser muito bom. E às vezes mesmo o cara bom não consegue bater um cara muito apaixonado. Então isso aí já é um detalhe que a gente vai falar daqui a pouco. Então, em 2012 eu consegui esse meu primeiro trabalho. Em 6 meses eu virei programador júnior. Em mais 6 meses eu virei pleno. Daí mais um ano eu virei sênior. Tudo em Delphi. E depois eu comecei a trabalhar com um pouco de Java, comecei a trabalhar com um pouco de PHP, com Python, porque quando você chega na carreira de sênior, a tendência é que eles comecem a usar os seus skills em outras áreas, isso é normal dentro de uma empresa. E logo depois eu virei team leader, eu comecei a trabalhar como team leader, ajudando uma equipe de aproximadamente 29 pessoas, contando desenvolvedores, analistas de sistemas, testers, em mais de uma cidade. Muitos deles eu dava suporte remoto, via Skype, se eu não estou enganado. Não lembro qual o sistema que a gente usava para bater papo, era ping, uma coisa assim. Através de chat, a gente fazia chamadas também. Enfim, e aí depois desse tempo trabalhando como team leader, ajudando os programadores a resolver pepinos, eu virei analista de sistemas por um tempo. Eu não gostei muito de atuar como analista de sistemas. Eu acho que eu fiz muito bem o papel, mas eu não gostei realmente. Foi uma experiência boa, mas ir no cliente, entrevistar cliente, levantar requisitos e ficar lidando com leis, etc e tal, não era muito a minha praia. Aí em seguida eu fui promovido a arquiteto de sistemas. Foi o cargo mais alto que eu tive no Brasil. E é um dos cargos mais altos que você pode ter tecnicamente em TI. E foi uma época que eu gostei bastante. Eu coordenei uma empresa, eu coordenei uma equipe, uma pequena equipe de desenvolvimento. E a gente criou muitos produtos do zero, desde produtos em Java nativo para Android mobile. A gente construiu o e-commerce do zero, não do zero, mas a gente baseou em plataformas de e-commerce e a gente desenvolveu o nosso produto em cima disso. A gente desenvolveu
plataformas de base de conhecimento. A gente trabalhou com muita coisa, muito produto novo foi tirado do papel, produtos para e-learning, enfim. Como arquiteto, eu atuei em vários projetos, principalmente na área de e-commerce. Foi uma experiência muito boa, foi uma época bem difícil, os desafios eram imensos e gigantes. De você conceber, você estudar qual que vai ser a melhor estratégia para resolver aquele problema, para criar aquele produto, independente de linguagem, independente de plataforma, nada. É o que é o melhor para aquele produto. E você levar em consideração custos, você levar em consideração o tempo de desenvolvimento, o tempo que aquele produto vai rodar, onde esse produto vai rodar, qual que vai ser a persona, né, o usuário daquele produto. É realmente um desafio muito grande, porque todo o ciclo de vida do produto tem que ser pensado quando você é um arquiteto. Desde o primeiro linha de código até o dia que esse sistema vai morrer, vai sair de produção, você tem que pensar tudo. Então foi um desafio muito grande e eu desenvolvi juntamente com a minha equipe vários produtos, muitos deles até hoje ainda estão rodando, né? Então assim, essa minha carreira de trabalho. Eu sou bacharel em sistema de informação, eu tenho pós-graduação em desenvolvimento de sistemas web pela PUC Minas e tenho MBA em engenharia e desenvolvimento de sistemas pela Instituto Uniceb, que é uma parceria do governo de Minas, a Federal de São Paulo, a USP, na verdade, é a Universidade Pública da USP e a Federal de Santa Catarina. Então eu tenho apenas esses 3 degrees, eu não sou doutor, eu não tenho nem mestrado, nem doutorado, tá? Estão nos meus planos, mas essa foi minha carreira acadêmica construída até aí. E aí, dentro desse tempo, eu aprendi muito, eu errei muito. E o que eu puder passar para vocês aqui para tentar encurtar a sua carreira, o seu caminho, não encurtar a sua carreira, mas encurtar o caminho que você vai levar para chegar na sua carreira, eu vou tentar passar aqui, né? Porque eu cometi vários erros, eu cheguei muito rápido, o que também foi um erro, por incrível que pareça, você chegar muito rápido, estamos no topo, também é um erro. Eu vou explicar por que que é, né? Porque logo depois que eu trabalhei esse tempo como arquiteto, eu tive um princípio de infarto, né? Eu tive um princípio de infarto, quase bati o carro que eu tinha acabado de comprar, a gente tinha acabado de trocar de carro, estava voltando do horário de almoço, depois de uma reunião muito complexa, muito difícil de decisão de destino mesmo dos sistemas, enfim. Depois desse tempo eu falei, não, eu preciso desacelerar, eu preciso mudar de vida. Foi aí que eu tomei a decisão de me mudar para Irlanda, de mudar para Europa em geral. Aí eu fui ver qual país que seria melhor para mim. Acabei escolhendo a Irlanda. Chegando aqui, eu trabalhei como desenvolvedor, mesmo mão na massa, coisa que eu não fazia há muito tempo, desde que eu virei team leader para frente, você pega muito um pouco em código. Então tinha mais ou menos uns 3 ou 4 anos que eu não pegava em código. Então, isso aí também contou muito, mas logo eu já estava desenferrujado novamente, estava codando a todo vapor, trabalhando para 2, 3 empresas ao mesmo tempo e, enfim, desenvolvi sistemas para ONGs que ganharam prêmios no mundo inteiro. A gente desenvolveu um sistema, um aplicativo para catadores de lixo, para você chamar o catador de lixo para ir na sua casa buscar o resíduo reciclável, e esse produto ganhou prêmios no mundo inteiro, e na França, no Chile, no Japão, enfim, vários países, vários mesmo. Tem reconhecimento de grandes organizações. Desenvolvi uma plataforma também de cursos de inglês, avaliação de cursos de inglês. Enfim, trabalhei em várias coisas aqui como dev, freelancer em casa, até que eu fui contratado para o meu trabalho atual, onde eu atuo como engenheiro full stack numa empresa irlandesa, mas que tem filiais nos Estados Unidos e agora está se expandindo para a África e a Arábia Saudita. Então, é o meu desafio atual. É uma empresa eu também tenho aprendido muito. Eu fui contratado para essa empresa especificamente porque eu era especialista em Django. E essa é a minha maior atribuição lá, é ajudar o time a caminhar nos caminhos corretos
caminhos saudáveis de desenvolvimento da aplicação, utilizando Django, utilizando Angular e Amazon. Então esses são os três pilares. Também na parte de ajudo bastante com a minha experiência o time como um todo que trabalha com tecnologias, que trabalha com metodologia ágil, a utilizar sistema de branching da forma correta, a desenvolvimento de sprints, enfim, todo esse aparato que controla o workflow do desenvolvimento mesmo de sistemas, também é a minha função. Então hoje eu trabalho como engenheiro full stack, aqui full stack mesmo, porque eu trabalho atuando também um pouco, até mesmo nas placas, que é uma empresa de IoT. Então eu tenho experiência com mão na massa, usando desenvolvendo scripts, desenvolvendo bash scripts, desenvolvendo o que mais? Automatização de tarefas para essas pequenas plaquinhas, para plaquinhas que compõem o nosso sistema. Então, tenho um pouco de experiência nessa área. Então, desde mexer com plaquinha, até CSS, até deploy na nuvem, enfim, eu trabalho em todo o workflow completo da aplicação. E eu tenho pouco tempo de experiência, poucos anos de experiência. E eu acho que isso aconteceu muito rápido. Muito rápido. De um certo ponto de vista, foi bom. Mas por outro ponto de vista, se eu pudesse voltar no passado e falar pra mim mesmo, ô Gregory, cara, faz assim, faz assado, vai mais devagar. Devagar, às vezes mais devagar você chega mais rápido. Ou você chega melhor. Se eu pudesse, eu voltava e fazia algumas coisas diferentes, entendeu? Então, ao mesmo ponto que foi ótimo, do ponto de vista foi ótimo, ponto de vista profissional e financeiro, por outro ponto de vista, o ponto de vista da saúde, não foi tanto. E eu separei alguns pontos dos mais relevantes, na minha opinião, aqui, que eu quero passar para vocês nesse vídeo. E eu espero muito que isso ajude e faça com que vocês também tenham uma carreira de sucesso. Eu não estou reclamando da minha carreira de maneira alguma, não estou reclamando, muito pelo contrário, sou extremamente grato por onde eu consegui chegar. Enfim, às vezes nem acho que eu sou merecedor de tanto, mas Deus sabe o que faz e eu também corri muito atrás, eu também ralei muito. E aí eu separei esses pontos aqui e né, vamos direto para eles. Então, como construir a sua carreira de TI? Primeiramente, o passo mais importante que me veio à cabeça para falar para vocês é: vá com baby steps, com pequenos passos. A consistência é mais importante do que a velocidade. Quando se falar de TI, é muito mais importante que você aprenda um pouquinho todo dia, que você toque no código todo dia, que você relembre o que você já sabe todo dia, por mais que você não tenha tempo, às vezes você não tem tempo de estudar o próximo capítulo que estava planejado para hoje, mas pelo menos volte e reveja as suas anotações dos últimos dias. Quando eu falo de consistência, é muito melhor a consistência do que você sentar e estudar 10 horas seguidas, entendeu? Porque é muito fácil de esquecer o que a gente aprendeu em TI. Porque são coisas muito... Não é simples, né? Convenhamos, não é tão simples. Você tem que memorizar como as coisas funcionam, quais que são um monte de conceito que só existe na computação, sintaxe. Então, é fácil de você esquecer. Então, é muito melhor que você garanta que você não vai esquecer o que você já estudou, que você não vai perder o tempo que você já investiu, do que estudar horas e horas e horas uma vez por semana, uma vez e pular 2 dias, entendeu? Então, é muito melhor que você aprenda um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho amanhã. Se amanhã, depois de amanhã, você não pode aprender um pouquinho, mas pega ali por 3 minutinhos o seu mapa mental. Se você não estuda com mapa mental, cara, você está perdendo uma grande ferramenta de aprendizado. Para tudo que você está fazendo, vai aprender mapas mentais, tá? Então, só reveza, só releia o seu mapa mental e vá para a próxima fase, entendeu? E vá para a próxima fase só no outro dia, entendeu? Então, a consistência é não fique muito tempo sem tocar nas suas anotações, sem mexer com TI, sem fazer um exercício de programação, entendeu? Sem fazer um desafiozinho, fazer um programinha ali que calcula alguma coisa. É muito mais importante do que você estudar em volume muito alto, tá? Ok?
Próximo item é estude sem ter que estudar. Eu sei que a vida da gente é corrida, é difícil a gente tirar tempo, separar tempo para poder estudar. Mas se você criar o hábito de colocar o TI na sua rotina, vai ser muito melhor do que você ficar estudando até de madrugada, esse tipo de coisa. Quando eu digo transformar a TI na sua rotina, é você passar a ser uma pessoa que vive o TI de verdade. Por exemplo, quando você entrar no Facebook, se você não assina e você não segue páginas importantes de TI, você vai estar perdendo seu tempo no Facebook vendo meme. Entendeu? Deixa pra você ver meme quando você estiver rico, cara. Entendeu? Deixa cada coisa no seu lugar. Se a gente colocar só um timeline, passo 1, 2, 3, 4, 5 na sua vida, os memes não pode estar aqui no passo 1, 2, 3. Os memes tem que estar lá na frente, quando você puder sentar na sua poltrona com a sua conta bancária gorda e ver meme à vontade. Mas agora no ponto 1, 2, 3 e 4, é hora de você ver notícias de TI, dicas de páginas que dão dica de TI, entendeu? Assistindo vídeos de caras que falam sobre TI. Mesma coisa quando, digamos que você faz academia ou que você corre, alguma coisa do tipo. Se você tá indo pra academia e tá escutando música, ou você tá escutando stand-up, esse tipo de coisa, nada contra. Mas se você é uma pessoa que está construindo a sua carreira, você tem que estar escutando podcast. Você tem que estar estudando podcast de TI. Por mais que... beleza, eu não tenho... Eu já escutei todos os podcasts, coisa que acontece comigo demais. Eu escutei meus podcasts, esgotei eles. O que eu faço? Eu ligo um vídeo do YouTube e ponho o celular no bolso. Entendeu? De uma forma que a tela não vá travar. Então, eu aproveito o meu tempo escutando sobre TI. Assistindo, ouvindo palestras de TI, ouvindo tutoriais. Às vezes você não está vendo a tela, mas só de você escutar o cara explicar os conceitos daquele tutorial, você já vai aprendendo, você vai construindo. E você usa esse tempo para estudar sem ter que parar para estudar. Digamos que você só pode 1 hora, mas aí 1 hora por dia, o que é muito pouco, tá? Se você que está construindo a carreira de TI, fora a faculdade, você tem que estar estudando umas 2 ou 3 horas por dia, de segunda a sábado, pelo menos. Então, assim, claro, isso depende muito da fase. Tem fase que você vai precisar de mais, tá ok? Mas assim você otimiza o seu tempo. Então transforma em TI na sua rotina, cara. Se rodeie de TI, entendeu? Faça o TI estar em todo lado para você, certo? O próximo item aqui é pare de decorar a sintaxe. Cara, eu demorei muito para realizar que isso, né, para mentalizar que isso era uma coisa importante. Decorar a sintaxe não é importante. Você tem que aprender como as coisas funcionam. Você tem que saber que o Django começa numa URL, a URL vai para a view pode usar um model, o model volta com dado do banco e a view vai dar uma response de volta. É isso que você tem que saber. O Django se resume nessa frase. O framework inteiro se resume nessa frase. Entendeu? Claro, tem meandros entre essas palavras, entre tudo que eu falei, tem meandros. Mas o mais importante é entender como as coisas funcionam do que decorar a sintaxe. Vai ter muita coisa que eu trabalho com Django desde 2014, 2013, não lembro bem. Tem muita coisa que eu não faço ideia da sintaxe. Eu tenho que dar Ctrl clique no Django e ver o código-fonte do Django aí na documentação. Mas isso não é importante. Se você faz hoje um teste para programador, para desenvolvedor, para engenheiro aqui na Europa ou no Brasil, muitos recrutadores inteligentes sabem que se você for num quadro branco ali escrever um código de Python e você errar a sintaxe, não faz a menor diferença. O que importa é que você resolveu o problema usando programação, usando computação ou usando os recursos de um framework, porque você sabe como o framework funciona. Entendeu? Então sintaxe não é uma coisa importante. Se você ficar gastando seu tempo decorando sintaxe, você está jogando fora tempo de aprender coisas mais importantes. Porque a sintaxe ela só vai ser decorada mesmo com a repetição. Quando você trabalhar e você mexer com isso todo dia, você escrever aquilo todo dia. E a sintaxe vai ser decorada por você de uma forma automática e espontânea. Não porque você teve que decorar, mas sim porque você faz aquilo todo dia. Tá certo?
Foque no que te dá produtividade. Essa é outra parte importante e muito polêmica. Não interessa a linguagem ou framework, cada caso é um caso. Digamos que você, porque muita gente fica nas redes sociais brigando, guerrinha de linguagem, guerrinha de framework, cara, isso é besteira, entendeu? Isso é besteira. Claro, tem coisa que eu não gosto, tem framework que eu olho para a filosofia do framework que eu não gosto, eu não acho legal. É a minha opinião. Eu não sou obrigado a gostar de nada e nem de odiar tudo, mas você ficar assim, não, peraí, eu só trabalho com Python e Django. Isso é besteira, entendeu? Isso é besteira. E se você construir a sua carreira pensando nisso, com certeza você vai ter problemas lá na frente. Porque quando chegar um problema para você resolver em computação, esse problema não vai chegar e vai falar, olha, resolva-me com essa linguagem ou com esse framework. Sempre vai depender. Você vai ter que analisar analisar aquele problema e resolver da forma melhor. Por exemplo, estou trabalhando num projeto agora em que eu preciso desenvolver um determinado sistema. Eu adoraria ter feito ele em Django, mas eu não posso. Eu estou fazendo ele em C# com .NET, mesmo que eu não faça ideia para onde que vai. Estou aprendendo na medida que eu desenvolvo. Por quê? A empresa, esse é só mais um produto de uma empresa que tudo dela é desenvolvido com tecnologia Microsoft. Em um momento eu vou ter que integrar essas ferramentas e ela sendo feita no .NET vai ser muito mais produtivo, muito mais consistente lá na empresa. Se ela precisar de trocar, se eu precisar de sair da empresa, ela já tem gente que domina aquela tecnologia. Então o legado que eu vou deixar para trás é um legado bom. Então sempre depende e a gente precisa construir a carreira da gente com esse mindset, com essa forma de pensar, entendeu? Quando você aprende programação ou você aprende um determinado framework, aquele aprendizado ele vai ser aproveitado em todos os outros frameworks que você puder imaginar. Alguma coisa sempre vai ser aproveitável. Por exemplo, você aprende o MVC do Django, que é os templates, as views, os models. Você vai chegar nos outros frameworks web, é tudo a mesma coisa. Eles têm a camada de modelo, eles têm a camada de controle, eles têm a camada de template, que é a camada de view. O que no Django é o template e o controle no Django é a view. Mas só mudou o nome. No final das contas, o conceito foi a mesma coisa. Eu te garanto que se for pro Laravel, se você for pro Spring, pro Play, para qualquer outro framework, você já vai aproveitar o aprendizado que você tem sobre o MVC. Mesma coisa, orientação a objeto, herança, polimorfismo, sobrecarga, isso é tudo a mesma coisa em todas as linguagens. Vai mudar um pouquinho, um comportamento aqui, outro ali, assim, e a sintaxe, mas no final das contas, 80% do que você sabia foi reaproveitável. Então, assim, se você aprender, se você lembrar do nosso passo aqui, ó, entender como as coisas funcionam, aqui vai ficar muito mais fácil você migrar de galho em galho, de tecnologia em tecnologia. Claro, eu não estou falando para você não ser especialista em nada e ser mais ou menos em tudo, porque não tem como você ser especialista em tudo, mas seja uma pessoa que tenha capacidade de andar entre as tecnologias, mesmo que você tenha que ser sincero pro seu chefe, falar, olha, eu não sei isso aqui, mas eu sou bom em TI, eu sei aprender as coisas, sou um bom autodidata e eu vou aprender. Entendeu? Essa que é a grande sacada. Isso que vai fazer você um grande profissional. Entendeu? Agora, claro que é bom que você tenha pelo menos alguma coisa, alguma tecnologia, uma linguagem, um framework que você é especialista, porque muitos dos problemas que chegam também é você, o profissional, você é o especialista, você que vai decidir qual é a ferramenta que vai resolver aquele problema. Entendeu? Então, muitas vezes você vai ter essa opção sim de escolher em que você quer resolver. E aí você vai na onde você é especialista. É aí que a gente ganha dinheiro, porque quando a gente desenvolve naquilo que a gente é especialista, a gente desenvolve muito menos tempo, fica muito mais bem feito. E você não deve de forma alguma abaixar o preço, porque você está fazendo numa tecnologia que você é especialista. Tá? Então tem sempre os dois pontos de vista. E aí você precisa construir a sua cabeça, o seu mindset de profissional tendo isso em vista, tá bom? Perca medo das documentações. Perder medo de documentação, se você já assistiu os meus cursos, você vai ver o tanto que eu
só guio os meus cursos por documentações oficiais. Eu não uso tutoriais, eu não uso nem mesmo o meu próprio código, nada. Eu vou nas documentações oficiais. Eu leio o código-fonte das coisas, dos frameworks. Não interessa que framework eu estou trabalhando, eu leio o código-fonte dele, que eu quero saber como ele funciona. Isso é fundamental, cara. Isso vai tirar de você a dependência, vai fazer com que você não seja aquele programador Stack Overflow, que vai lá, copia as coisas do Stack Overflow e colhem. Claro, o Stack Overflow é ótimo, é maravilhoso. Eu uso ele, é uma minha aba permanente. Porque o tempo inteiro a gente precisa estar pesquisando, resolvendo o erro, vendo como outras pessoas resolveram um problema que você está trabalhando. Isso é normal. Agora, você ser 100% dependente, você só conseguir construir as coisas através de Ctrl+C, Ctrl+V, isso prova que você é um mau profissional. Você não leu a documentação daquilo que você está trabalhando. Se a empresa chega para você, olha, eu sei que você é um cara de Django, mas eu quero que você trabalhe com o Rails. Beleza, cara, beleza. Você, como a gente falou aqui no item anterior, foca na produtividade, seja capaz de andar de tecnologia em tecnologia. Quando alguém vier te propor, o que você vai fazer? Você vai sentar a bunda na cadeira e você vai comer a documentação daquele framework 2 vezes, pelo menos, antes de começar a escrever a primeira linha de código. Às vezes, se você se disciplinar, aprender a estudar, usar boas técnicas de mapas mentais, 2 ou 3 horas por dia ali de dedicação só para o estudo daquele framework, hoje em dia dificilmente um framework vai isso eu falo por experiência própria, vai exigir de você mais do que uma semana ali, 2, 3 horas por dia, estudando para que você já comece a trabalhar. Não estou falando que você vai estudar tudo em uma semana, mas que você já tenha condição de começar a trabalhar bem, entendeu? Porque muitas pessoas lê o Quick Start e começa. Isso é um erro muito grande. Leia as documentações, leia o manual de instrução como aquela coisa funciona. Porque senão o que vai acontecer lá na frente? Você vai começar a falar mal daquela tecnologia, falando que a tecnologia é ruim por isso e aquilo, mas não é. É você que é ruim naquela tecnologia, você que não se capacitou o suficiente, tá bom? Então, perder o medo das documentações é fundamental. E também perder o medo de ler o código-fonte. Eu poderia muito bem adicionar aqui nessa apresentação essa parte sobre ler os código-fonte, tá ok? Agora, essa aqui é uma das partes mais importantes dessa apresentação. Se você conseguir pegar para você 2 ou 3 pontos desse vídeo e que esse ponto esteja incluído, eu já vou ter cumprido a minha missão de vida, de te ajudar. Aprenda inglês. Cara, aprenda urgente, tá ok? Inglês eu sei que você já ouviu falar, eu sei que outras pessoas já falaram para você, mas você aprender a falar inglês é muito importante. Isso vai arreganhar as portas para você. Não vai abrir, não, vai arrancar com o pé as portas para você. Não é apenas ler, não é inglês técnico. Ninguém está interessado em inglês técnico. Não tem empresa nenhuma interessada em pessoas com inglês técnico, em inglês intermediário. Não tem empresa interessada nisso. Tem empresa interessada em pessoas que aprendam a falar inglês. Falar inglês. Eu não estou falando isso porque eu moro na Europa, não. Eu vim do Brasil para a Europa falando inglês. E eu nunca fui numa escola de inglês na minha vida. Não, mentira. Eu fui durante uns 2 meses e meio. Há muitos anos atrás. Aí eu abri uma lan house. E aí a lan house estava consumindo muito meu tempo. E aí eu abandonei o curso. Mas não aprendi absolutamente nada. Eu aprendi inglês. Deixa eu pensar que foi mais ou menos de 2014. Não, mentira. Foi de 2015 o ano inteiro e um pedaço de 2016. Foi o tempo que eu precisei, 1 ano e meio estudando em casa para aprender a falar inglês, tá? E que eu usei, como que foi que eu fiz isso? Cara, basicamente, todos os dias eu tirava 1 hora por dia para estudar inglês. Todo dia, lembra da consistência. Eu fazia 30 minutos de Duolingo. 30 minutos de Duolingo. Eu avançava e reforçava o Duolingo todo dia. Que lá tem a questão de você avançar capítulo, mas também reforçar os que você já sabe. Tá vendo? Até o Duolingo já sabe essa questão da gente revisar o conteúdo aprendido. Mas eu tirava 30 minutos para estudar Duolingo. Depois eu tirava 20 minutos para aprender uma música nova. Mas não era uma música por dia, era a mesma música durante uma semana.
que não sou uma pessoa que aprende muito rápido, eu levava, acho que ainda até levo, uma semana para aprender uma música inteira, aprender a cantar ela, aprender todas as palavras, todas as sentenças, o significado de tudo que tá ali, ser capaz de ir escutando e escrever ela na mão, numa caneta, e saber que tudo que tá ali. Eu levava uma semana. Então, 20 minutos eu tirava para aprender uma música, e 10 minutos eu assistia um vídeo de uma playlist de inglês do YouTube, de professores estudando, ensinando inglês. Então eu tirava em torno de 1 hora por dia, todo santo dia. Mas, lembra do passo aqui, ó? Transforme o TI em sua rotina. Além do TI, eu também tinha transformado o inglês na minha rotina. Eu já escutava muito podcast em inglês. Eu lia muita notícia em inglês, eu assistia desenho animado em inglês, tem Pica-Pau em inglês, tem Tom e Jerry em inglês, tem Dragon Ball em inglês, tem de tudo em inglês. Então eu me rodeava de coisas em inglês durante o meu dia. Eu estava na fila do banco, ou eu estava programando, ou eu estava, enfim, fazendo qualquer coisa, eu estava escutando inglês. Então isso também foi um motivador muito grande para mim, porque eu decidi me mudar para Irlanda. Eu não queria chegar aqui sem falar inglês. Eu tinha o tal do inglês técnico, tal do inglês intermediário, entendeu? Eu sabia ler inglês. E isso me colocava em uma zona de conforto, porque no Brasil você não precisa muito mais do que ler inglês, na maioria das empresas, a menos que seja uma empresa que realmente exija que você fale com outros funcionários em inglês. Mas isso me colocou numa zona de conforto tremendo, isso foi muito ruim para mim. Mas quando eu decidi me mudar, eu falei, não, cara, agora porque eu chegar lá, se você não fala inglês, não tem emprego. Lá não tem, aqui na Europa não tem emprego para inglês intermediário, não tem emprego para inglês técnico, tem emprego para fluente. Tá, entendeu? Você não pode ser você não precisa ser a pessoa mais fluente do mundo, que era o meu caso. Eu cheguei aqui, eu não era a pessoa mais fluente do mundo, eu ainda calculava minhas frases, eu ainda não entendia quando a pessoa tinha um sotaque muito forte, mas eu cheguei. E logo no primeiro dia, na hora de passar pelo aeroporto, eu tive 11 minutos de entrevista com o agente de imigração e eu consegui entender todas as perguntas e consegui explicar para ele, dar para ele todas as respostas. Com certeza com o inglês de dar risada, mas eu conseguia me comunicar. E foi aí, nesse dia, só que eu falei, cara, eu sei falar inglês. Não sou a pessoa mais fluente, tenho um monte de coisa para melhorar. Mas eu falo inglês. Olha que interessante, eu não sabia. Eu achava que o Duolingo não estava dando tanto resultado como tá. Eu sabia que o Duolingo estava dando resultado, claro. Mas eu nunca imaginei que eu ia chegar aqui conseguindo entender e me comunicar com um nativo. E tudo isso foi feito graças à consistência, graças a me rodear do inglês e graças a ter disciplina para estudar todos os dias. Tá certo? E tudo isso, claro, aplica-se também ao TI, essa disciplina e tudo mais. A gente já falou aqui. Tá? Então, assim, gente, inglês vai abrir demais as portas para você. Primeiramente que ele vai te dar capacidade de estudar, vai te dar leque. Se você vai no YouTube e procura por conteúdo de tutorial em inglês, caraca. Ou no Udemy, você vai no Udemy, os melhores tutoriais do mundo, tirando o meu curso do avançado de Django. Brincadeira. É tudo em inglês, entendeu? Então, assim, é o melhor investimento que você pode fazer para sua vida, sinceramente. Eu, hoje, se eu pudesse voltar lá no passado, eu teria falado para mim ir para um outro país, aprender inglês antes de entrar na faculdade. É uma opinião minha. Porque se eu voltasse pro Brasil falando inglês, eu ia fazer a faculdade com certeza com um ótimo emprego, ganhando muito bem. Não como eu fiz a minha faculdade, sempre apertado, sempre sem dinheiro, sempre quebrado. Entendeu? Então, se eu já tivesse vindo primeiro e aprendido a falar inglês, com certeza o meu tempo de faculdade teria sido muito mais tranquilo. É o que eu acho. Próximo faça contatos. Tenha um bom relacionamento com as pessoas e com seus professores se você está estudando. Cara, um erro muito grande que eu tinha era de tretar com o professor, por mais ruim que era o que o professor tinha, que o professor era. Isso não faz sentido, isso não resolve o problema. Você tretar não é a solução para nada, entendeu? Porque depois que você forma, normalmente aquele professor mais ruim da faculdade, os pior,
Eles têm 30 anos de carreira, eles têm 20 anos de carreira, os caras têm contato em grandes empresas, o cara tem uma experiência de vida maravilhosa, ele pode não saber passar o conhecimento, mas ele tem uma experiência de vida que pode te ajudar muito, entendeu? Porque contatos, quantas pessoas eu já ajudei depois que eu vim morar aqui na Irlanda, que eu encaminhei para outras empresas, que eu ajudei a passar para o processo de entrevista, que eu fiz revisão de currículo, que eu ajudei ela com as regras para se mudar para cá, explicando para ela as regras. Já teve gente que dormiu aqui na sala da minha casa, onde eu tô gravando agora esse vídeo, porque ela veio para cá. E hoje a pessoa, olha só, inclusive essa pessoa que dormiu aqui na minha sala, ela hoje tá trabalhando, entendeu? Ela tá trabalhando com TI. Enfim, então contatos, cara, é a melhor coisa que você vai poder fazer, sabe? Mesmo na hora que você tá com raiva ali, você descontar sua raiva de alguma forma que prejudica aquela pessoa, nunca vai ser a solução, entendeu? Contatos, um bom networking é com certeza uma das coisas mais importantes na carreira de um profissional, independente da área que ele é. O próximo item é um item que eu não tinha mesmo, que era sonhar alto. Eu não sonhava alto. Eu achava, pra você ter ideia, eu venho de uma família bastante pobre do interior de Minas Gerais. Enfim, uma família de pais com muitos filhos, hoje são 7 no total. Então, assim, tudo muito escasso, tudo muito pouco. Estudei em escola pública todos os anos da minha vida, escolas na maioria das vezes, de péssima qualidade. Quando eu podia estudar, quando eu não estava trabalhando bem pesado, como eu já trabalhei em carroceria de caminhão, sabe aquele caminhão que passa vendendo melancia, laranja. Eu era aquele menininho lá atrás que ficava lá vendendo. Ou já trabalhei muito em feira, já trabalhei carregando, descarregando caminhão de material de construção no estado do Goiás, debaixo de chuva, e isso com 12 anos de idade. Enfim, eu vinha de um background tão simples, com tanta dificuldade, que eu não conseguia nem sonhar alto. Nem sonhar alto. Eu resolvi entrar no TI uma vez que eu li um comentário que uma pessoa me respondeu no Orkut falando que não ia me explicar uma pergunta que eu fiz, porque eu não ia entender a resposta, porque eu não era programador. Eu falei, caraca, velho, esse tal desse programador é o bicho mesmo, hein? Acho que, porra, se um dia eu fosse um programador, eu zerava a vida. Eu vou correr atrás disso aí. E aí eu comecei a ir atrás disso. E foi aí que começou a minha jornada no TI, muitos e muitos anos atrás. Nem lembro quando foi que eu era criança quando eu recebi essa resposta no Orkut. Fiz uma pergunta lá e o cara falou que não ia me explicar, porque eu não ia entender. Eu falei, nossa, realmente esses caras é muito fodão, porque nem me explicando eu não vou entender. É porque eu sou muito burro. E aí, enfim, o sonho mais alto que eu tive na vida foi um dia me tornar um programador, que eu conquistei em dezembro de 2012. E depois disso aí eu achava que acabou, cara. Não, já zerei a vida, não preciso sonhar mais nada. Já tá ótimo. Eu já sou um vencedor. E de fato eu era um vencedor. E me considero um vencedor. Mas hoje em dia a gente tem possibilidade de sonhar muito mais alto, entendeu? Não sonhe com um empreguinho numa empresa de software aí do Brasil, ou mesmo um empreguinho de uma empresa de software em qualquer lugar do mundo, não. Sonhe alto mesmo, entendeu? Sonhe de ter uma carreira de TI consistente, que você seja o cara respeitado, aquele cara que a consultoria dele vale 5, 6 mil reais a hora, entendeu? Que você sonhe, se é sua vontade de sair do Brasil, que você sonhe em morar no país que você quiser, cara. Olha, não existe restrição de país para pessoa de TI. Não existe. Se você sonhar com morar naquele país, você vai poder morar naquele país. Não tem conversa. Se você quer, você pode entrar. Isso não acontece com as outras profissões, a não ser enfermagem. Enfermagem é outra profissão também que o mundo inteiro está muito necessitado. Mas tirando TI e enfermagem, nenhuma outra profissão é desse jeito. Tem país que precisa muito de médico, tem outros países que não. Tem país que precisa muito de engenheiro de construção, tem países que não. Tem país que precisa de muito engenheiro elétrico, também tem país que não. Agora TI, meu amigo, qualquer buraco do planeta tá precisando de TI. Então se você quiser morar, você vai conseguir morar. É só você se capacitar. Seja um bom programador, em primeiro lugar. Um bom desenvolvedor de software. Uma pessoa que entende a computação.
Segundo, fale um bom inglês. Fale um bom inglês, você não precisa ser um nativo, mas consiga entender as pessoas, consiga entender um TED Talk em inglês e poder contar esse TED Talk para as pessoas em inglês. Entendeu? Como colocar isso aí como meta, como nível. Se você tiver inglês, que você consiga escutar um TED Talk, entender o TED Talk, contar para a pessoa, mesmo com o inglês limitado, mas se você conseguir contar ele em inglês, é o inglês que você precisa para entrar em qualquer país do mundo. Certo? Agora, depois que você é um bom profissional e você fala inglês, o restante é só questão de você ir no YouTube e ver pessoas que se mudaram para aquele país, entender as regras de imigração e meter a cara. Entendeu? Então não precisa de você, como eu posso dizer, economizar no sonho. Sonhar alto e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, é sonhar. Entendeu? Agora, correr atrás de cada sonho exigem métodos, exigem receitas diferentes. E aí você vai trabalhar todos os dias da sua vida para atingir aquele sonho, tá? Então, não economiza aí, não, pelo amor de Deus. Sonha aí com salário de 10, 20, 30 mil reais no país que você quer, com a vida boa, com segurança para você, para sua família, para os seus filhos, entendeu? Não economiza. Agora, um pouquinho sobre diferença de carreira no Brasil. Na Europa, a diferença, para te falar a verdade, é bem sutil na minha opinião. Tá? O Brasil está muito bem no TI, as empresas estão muito bem no TI. Eu tenho visto cada vez mais vagas pagando muito bem, vagas pagando 10, 15, claro, ainda tem aquelas vagas ridículas de 1.500, de 2, 3 e 4 mil, ainda tem, mas tá melhorando aos poucos, vai melhorar, porque os bons profissionais, muitos bons profissionais estão indo embora. E aí, o que acontece? As empresas estão vendo isso e elas estão remunerando os bons que estão ficando. Então, essa questão salarial está melhorando. A questão de tecnológica eu não vejo diferença nenhuma. O Brasil e a Europa, a tecnologia bombou hoje, bomba no mundo inteiro. Então o Brasil está muito bem conectado. Eu estive em Recife, eu vi a qualidade do Centro Tecnológico de Recife, enfim, sul do país, Minas Gerais. Eu não estive no norte, nunca estive no norte do Brasil. Mas, até um abraço para você se você é do norte. Mas eu sei que o Brasil está muito bem em questão tecnológica, entendeu? Então, segue o fluxo, vai estudando as tecnologias de ponta que você vai estar bem. A diferença entre Brasil e Europa que eu acho fundamental é a qualidade de vida. Mas não pelo que a Europa proporciona e o Brasil não proporciona, mas sim pela a característica psicológica das pessoas da empresa. Aqui eu tenho sentido que a pressão é muito menor. Eles se importam muito mais se você está bem ou se você não está bem. Eles se importam muito mais com que você não faça hora extra, que você não trabalhe além do horário, que você não venha final de semana de maneira alguma, feriado, que você chegue na sua casa, você tenha condições financeiras de proporcionar para sua família aquilo que você tiver vontade, entendeu? Que você tenha condições de ter uma moradia de qualidade, que você faça 3, 4, 5 viagens por ano. Tudo isso é muito importante, eles se preocupam bastante com a qualidade de vida do funcionário, são muito respeitadores. Enfim, então isso é uma diferença muito grande entre carreira no Brasil e na Europa. Mas hoje eu não tenho mais visão nenhuma de divisão entre nenhum país no mundo, como eu disse para vocês, seja aqui na Europa, seja em qualquer outro país. Se você quiser entrar, você vai entrar. Não tenho mais. Se uma empresa me oferecer uma oferta, me der uma oferta realmente muito boa para voltar para o Brasil, eu volto sem problema nenhum. Eu amo o meu país. Não saí de lá por causa de defeitos do meu país. Eu saí de lá porque eu queria descansar, porque eu estava cansado da minha carreira, eu queria ver coisas diferentes, eu queria expandir a minha mente. Foi por isso que eu saí do Brasil. Não saí do Brasil por causa dos defeitos. O Brasil, todo lugar tem defeito. E o Brasil tem muitas e muitas qualidades que os países da Europa nunca vão ter. Nunca vai ter um povo tão legal, nunca vai ter pessoas tão criativas, tão acolhedoras, nunca vai ter o clima maravilhoso, essa questão de desastres. Até que na Europa tem pouco desastre, mas ainda assim, de vez em quando tem umas nevadas muito fortes, nego morre de vez em quando aí de calor, porque 40 graus aqui para eles já é uma tragédia. Enfim,
O Brasil não, o Brasil as coisas são, nesse ponto de vista, muito melhor. Então o Brasil tem várias e várias qualidades, é o terreno mais fértil do planeta, o maior produtor de alimentos do mundo. O Brasil realmente é um lugar muito abençoado, entendeu? Que eu gosto pra caramba. A gente se tira aí a diferença do povo pelas diferenças das estrelinhas nos cursos. Por exemplo, por mais que eu me esforce, eu não consigo ter tão boas estrelinhas nos meus cursos em inglês quanto eu tenho em português. Eu sei, em português também tem umas pessoas muito mal agradecidas. Às vezes um curso gratuito, a pessoa vai lá e coloca 3 estrelas, 2, 1 estrela. Realmente as pessoas que... Sabe que o legítimo espírito de porco é o tipo de pessoa que nunca vai crescer. Sabe? É o tipo de pessoa que você pode ter certeza que você vai ver ela daqui 10, 20 anos, ela vai estar afundada na merda. Tem essas pessoas. Mas a maioria das pessoas gostam e demonstram que gostam, colocando as 5 estrelinhas nos cursos, e dando bons feedbacks, conversam comigo nos comentários e tal. Agora o pessoal europeu não. Os europeus é mais difícil de agradar. Qualquer coisa eles, sabe, enfim, acham defeito em tudo e são muito detalhistas e demonstram muito poucas emoções. São pessoas maravilhosas também, mas com diferenças, com características bem diferentes das nossas. Então até isso conta quando você muda para um país no exterior. Você tem que estar disposto ao baque. O baque é muito grande quando você se muda. Eu sofri pra caramba quando eu me mudei. Senti falta de muita coisa. A depressão começou a querer pegar. Né? Porque tudo é muito diferente, né? Tudo é muito diferente. Aqui, graças a Deus, tem muito brasileiro que te dá apoio e suaviza um pouco a mudança para fora do país. Mas se não fosse por isso, seria muito mais difícil. Se não fosse o povo brasileiro que já está espalhado pelo mundo, as coisas seriam muito mais difíceis. Tá, mas no mais, no ponto de vista de carreira mesmo, eu não vejo tantas diferenças, não só essas mesmo que eu já abordei aqui para você. Então, se você tiver sonhando aí com a carreira na Europa, vai em frente. Bom, então eu acho que é isso aí, gente. Encerrei aqui agora essa apresentação. Espero muito, muito que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo venha agregar bastante para você. Esse vídeo é um vídeo gratuito, tá? Eu vou espalhar eles nas minhas redes sociais, eu vou colocar ele em vários lugares, vou colocar no meu canal no YouTube. Tem um canal no YouTube chamado Django Mock, MOC, Django mesmo, MOC, tá? Então, se você quiser me seguir lá se inscrever no canal, lá eu posto muito conteúdo bom nesse canal. Eu vou colocar no canal, vou colocar nos meus cursos também. Então você provavelmente pode ser que você está vendo isso aqui no meio de um curso, nos meus cursos da Udemy e nas outras plataformas. Então é um vídeo realmente gratuito, é só um agregador para você. Não estou cobrando por esse vídeo de maneira alguma. Porque realmente eu vejo que muitas e muitas pessoas vão ser ajudadas com essas dicas. Isso vai atalhar, vai acelerar o seu processo sem que você acelere da forma errada como eu acelerei, estudando muitas e muitas horas por dia e acumulando 2, 3 trabalhos. E, enfim, estudava, ficava uns 3, 4 dias sem pegar e depois quando eu voltava já tinha esquecido, tinha que fazer tudo de novo. Então, sabe, todas essas coisas, demorei muito para acordar para o inglês. Então, se eu puder ajudar vocês em pelo menos um desses pontos, eu tenho certeza que a sua carreira vai ser de sucesso. E você lembrando ou não lá na frente que essa apresentação foi importante na sua vida, eu não me importo, realmente não me importo em ser lembrado nem nada. O importante é que você tenha sucesso e que isso te ajude de alguma forma, você lembrando de mim ou não, tá ok? Então é isso aí. Um grande abraço para você. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Eu sei que foi um vídeo muito longo, mas eu espero muito que ele venha a te ajudar, tá ok? Deixe o seu comentário, fale qualquer coisa que você quiser aqui nos comentários desse vídeo. Faça perguntas, eu vou tentar responder na medida do possível. Faça suas críticas, seus elogios, né? E vamos discutir aqui. Você pode responder o comentário de outra pessoa. Vamos todo mundo construir aqui uma conversa interessante sobre esse assunto, tá ok? Muito obrigado por tudo e até mais.